Vamos lá, sem mais enrolação, o nosso tema de hoje é como desenvolver um plano estratégico de segurança da informação, ok? Vou me apresentar rapidamente, quem não me conhece ainda, sou Paulo Silva, sou diretor de consultoria da Tracker Segurança da Informação, doutor pela Federal de Santa Catarina e aqui atuando nas principais normas de segurança, privacidade e proteção de dados, auditor líder da 27001 pela BSI e lead implementer da 27701 pela BNT. Acho que 27001, 27002, pessoal aqui da área, todo mundo já conhece. Quem não deu uma olhada com atenção na 27701, 27701, dá uma olhadinha lá, tá? É a extensão para a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma norma bem interessante, dá uma olhadinha na 27701, tá? Também atuei como professor de graduação e pós-graduação por 14 anos, e quem quiser saber mais aí do nosso trabalho, da nossa atuação, segue a gente lá no LinkedIn, pode solicitar conexão, eu até prefiro ter uma conexão mais próxima, mas quem quiser seguir também, pode pedir conexão, pode seguir lá no LinkedIn. Tudo que a gente faz, a gente sempre posta lá no LinkedIn. Legal, pessoal? 31 participantes aí. E o que que a gente vai falar nessa uma hora de agora até aí, 11h50, meio-dia? Eu separei aqui 5 tópicos para a gente falar sobre o plano estratégico de segurança da informação. Primeiro lugar, por que falar de PESI? Às vezes eu vou falar PESI, né? PESI, PESI, Plano Estratégico de Segurança da Informação. O que acontece, eu até falei isso na chamada aqui do webinar, né? Com o aumento do nível de maturidade das empresas. Nos últimos anos, com a vinda da Lei Geral de Proteção de Dados, eu que estou há mais de 15 anos no mercado, aí, 17 anos com a Tracker, já quase indo para 20 anos de segurança da informação, a gente percebe isso nitidamente. O que, que acontece, né? Com o aumento do nível de maturidade das empresas. Bom dia, Fábio, tudo bem? Com o aumento do nível de maturidade das empresas, depois da Lei Geral de Proteção de Dados, todo mundo começou a trabalhar muito mais com segurança, né? E esse aumento do nível de maturidade agora está gerando a necessidade do plano estratégico. Então, se eu falasse antes da Lei Geral de Proteção de Dados de plano estratégico de segurança da informação, estava louco. Ninguém nem pensava nisso, né? Se eu falasse 5, 10 anos atrás, né, sobre, imagina, só a LGPD já está uns bons anos aí, né? O tempo voa. Se eu falasse 5, 10 anos atrás sobre planejamento estratégico de segurança da informação, nem pensar. Ninguém nem pensava nisso. Por que que hoje o planejamento estratégico está virando um tema e uma necessidade nas empresas? Por causa do aumento do nível de maturidade. Ah, o básico eu já fiz. Olha, Paulo, aqui, ó, pô, na nossa empresa fechou, né? O básico eu já fiz, já está feito. Análise de risco, vou falar disso hoje também, né? Análise de risco, política de segurança e tal. O básico está, cibernética, pentest, o básico está feito. O que, que eu faço para melhorar agora? Ou até para estruturar a minha segurança da informação? Então, depois do básico feito, começa a ter a necessidade do plano estratégico de segurança da informação, tá? Vou falar um pouquinho aqui. O caminho para o planejamento estratégico não é o ideal, né? Sempre tem assim, vocês sabem, a vida real e o que é o ideal. A gente aqui na Tracker, a gente está aqui para falar da prática, prática de consultoria de mercado. Então, não vou falar da teoria, dos livros e tal, nada disso. É prática de mercado e a gente sabe que tem a teoria bonita, e é boa, eu não sou contra a teoria, tá? A teoria ela é importante até um certo momento, depois cai para a prática, né? Só a prática também é complicado. Mas assim, tem a teoria bonita e tem a prática que às vezes não é bem assim, né? Então tem um caminho para chegar no planejamento estratégico, não é cair de paraquedas e já fazer o planejamento estratégico, tá? Ah, lembrando aí, acho que a Daniela levantou a mão, vocês podem escrever no chat, tá, pessoal? Dúvidas, perguntas, comentários, se já tiver dúvida, já pode escrever no chat, eu tô na tela aqui olhando o chat de vocês em tempo real. Também o outro aviso paroquial que eu esqueci de dar, depois aqui do nosso webinar, o vídeo vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Quem quiser também vai estar disponível. Quem solicitou o certificado de participação, também hoje e amanhã a gente vai estar gerando aí os certificados de participação, tá? Até a gente gera o certificado de participação
em conformidade com as universidades, tem os requisitos lá para vocês poderem também, o pessoal que quer usar isso para a universidade. Então, o caminho para o planejamento estratégico, contexto e projetos. A gente vai falar sobre as componentes do planejamento estratégico, né? Como é que tu estrutura teu planejamento estratégico? Ah, Paulo, tu vai passar uma receitinha de bolo ali só para eu preencher os campos? Não, não é essa a ideia, não é a gente passar receitinha de bolo, tá? Mas assim, a conceituação e a prática do planejamento estratégico. Vou trazer exemplos e modelos, mas assim, modelinho de planejamento estratégico vocês vão achar 1000 na internet, né? O problema não é o modelinho, o problema é como preencher ele, isso que a gente vai discutir. Detalhamento dos projetos, aí depois o plano de ação do planejamento estratégico e a manutenção e revisões contínuas. Então, dá para dizer que isso aqui é um roteirinho, um roteiro para o nosso planejamento estratégico, tá? Já entrando aqui no nosso primeiro tópico, o caminho para o PESE, o caminho para o planejamento estratégico. Posso cair de paraquedas e sair amanhã desenvolvendo o meu planejamento estratégico? Pode. É a melhor prática? Não necessariamente. Mas, Paulo, ó, não tenho nada, quero começar a desenvolver do zero. Toca a ficha, faz aí. Vai ser o melhor do mundo? Não faz, não faz, não vai ser, mas começa, tá? Então, Paulo, o que que seria o ideal ou minimamente ideal? O planejamento estratégico de segurança da informação começa com o planejamento estratégico corporativo. Não é que começa, tá? Vou reformular aqui minha fala, né? Ele requer o planejamento estratégico corporativo, tá? Não quer dizer que eu vou começar a fazer o PES, eu tenho que começar lá no PE, no Planejamento Estratégico Corporativo. Não. Mas assim, o ideal de estrutura, estruturalmente na sua empresa, seria, para começar o planejamento de segurança, já ter pronto, desenvolvido o planejamento estratégico corporativo. Tá? Dá uma pesquisada aí na tua empresa, consulta a alta direção. Ó, bem ou mal, temos um planejamento estratégico corporativo, que eu botei a sigla aqui só PE, né? É o planejamento da empresa, geralzão. O que que a empresa quer de projeto, de meta, de desenvolvimento para 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Assim, antigamente a gente fazia planejamento estratégico para até 5 anos. Isso não se faz mais, o mundo está muito dinâmico. Então, vá lá, que seja planejamento estratégico para 1 ano, 2 anos e 3 anos. 3 anos hoje já é um horizonte muito distante, dado aí o dinamismo das empresas, mas dá para fazer para 1 ano, 2 anos e 3 anos e depois vai revisando anualmente. Não quer dizer que tu vai cumprir aquilo nos 3 anos, né? Vai revisando anualmente. Então, ponto importante aqui. Eu deveria já ter desenvolvido o plano estratégico corporativo para poder desenvolver o meu plano de segurança da informação, tá? Ah, Paulo, a gente tem aqui na empresa, pô, legal, um rascunhozinho aqui. A maioria das empresas é isso, né? Tem um rascunhozinho do planejamento estratégico, tá ótimo. Ah, Paulo, a gente não tem nada. Bom, então talvez a tua empresa nem deva começar. Vou falar uma besteira aqui, né? Uma brincadeira. Talvez a tua empresa nem deva começar pelo planejamento estratégico de segurança. Deva começar pelo planejamento estratégico corporativo. Porque eu vou mostrar isso na sequência. Como é que eu vou fazer o planejamento estratégico de segurança se eu não tiver o planejamento estratégico corporativo, tá? Planejamento estratégico corporativo, então está pontuado, né? É importante, precisa ter. E aí vamos para o planejamento estratégico de tecnologia. Esse é opcional. Ele é bom ter, mas ele é opcional, tá? O ideal seria ter o planejamento estratégico corporativo, depois fazer o planejamento estratégico de tecnologia, o PET ou o PDTI, a Tracker também faz bastante, trabalha nessa área de planejamento estratégico de TI. E aí o terceiro ponto seria o planejamento estratégico de segurança da informação, porque ele deveria estar pautado, ele deveria se basear no planejamento estratégico de tecnologia e no planejamento estratégico corporativo, tá? Ah, mas vê que eu botei uma setinha direta aqui, né? Ah, eu não vou ter o planejamento de tecnologia. Beleza, o corporativo devia ter. Então eu posso ter o PE corporativo
e depois partir lá para o planejamento estratégico de segurança da informação. Então temos o mundo ideal, PE, corporativo, PET de tecnologia, PES de segurança da informação. Mundo não tão ideal, mais ou menos ideal, PE corporativo, PES de segurança. Tá? E o pior mundo de todos seria cair de paraquedas direto no de segurança da informação. Beleza? Mas pode ser também, tá? A gente faz um monte de planejamento estratégico de segurança, tem meios para fazer, também fica bom, mas tu não vai conseguir é difícil comprovar alinhamento estratégico. Beleza? Vamos para frente. Outro aqui ainda na introdução, caminho para o PESE. Precisamos de pessoas. Não vai a pessoa da segurança da informação fazer ali o planejamento estratégico sozinho, tá? Eu preciso de um comitê de segurança da informação, talvez um comitê de tecnologia, eu preciso de um grupo gestor que me apoie nisso e eu preciso de um grupo de trabalho, que são os representantes das áreas, tá? Ah, mas Paulo, segurança da informação, né? Deixa quieto, eu vou fazer eu aqui, ó. Eu sou o cara da segurança, eu sou o cara da TI, eu já baixo a cabeça, faço tudo aqui sozinho. A coisa mais importante de um planejamento estratégico, eu vou mostrar isso, vou comentar isso mais no próximo slide, é o alinhamento com o negócio. Alinhamento com o negócio. Tu pode ter um planejamento teu de segurança, mas tu não vai chamar de planejamento estratégico de segurança da informação, porque o requisito básico e fundamental de um planejamento estratégico é o alinhamento com o negócio. Se o cara sozinho baixa a cabeça e faz da cabeça dele, não tenho nada contra. É um planejamento de segurança, mas não tem alinhamento com o negócio. Só tu da tua cabeça. Ah, mas eu falei com o diretor. Complicado. E as áreas? Tá? Então, infelizmente, é o caminho mais difícil, né? Ter o alinhamento com o comitê de segurança e ter um alinhamento com o grupo de trabalho, e aí sim chegar na terceira etapa, que é a definição dos projetos estratégicos. Então, beleza. Se eu falei com o comitê, estou alinhado com o negócio, estou alinhado com as áreas e tenho projetos estratégicos de segurança que vão dar suporte para o negócio, show de bola. Se eu fiz da minha cabeça, bom, nada contra. Pode ser um planejamento estratégico, pode ser um planejamento teu, né? Mas principalmente o pessoal que é auditado. Eu tenho aqui muitos participantes do Cicobi, da Unimed, outras empresas, Comissão de Valores Mobiliários. Quem vai fazer planejamento estratégico para passar por auditoria? Tá? A gente trabalha muito com essa parte do planejamento estratégico para auditoria, né? Principalmente quem está fazendo para conformidade com a auditoria, não, o auditor não vai ficar satisfeito. Eu também, vários colegas aqui são auditores, né? Eu também sou auditor. O auditor ele não vai ficar satisfeito se você não demonstrar o alinhamento com o negócio, se você não demonstrar o alinhamento com o negócio. Como é que demonstra o alinhamento com o negócio? Pessoas. Pessoas. Comitê de segurança, formação do grupo de trabalho e aí definição dos projetos estratégicos com pessoas envolvidas, tá? De novo, eu estou mostrando para vocês assim as dificuldades do mundo real e a teoria. No mundo real, a gente sabe que é difícil ter o envolvimento de todas as pessoas. Na teoria, é mais bonito, tudo funciona perfeito, né? Mas a gente sempre visa aí trabalhar com a teoria. Ah, esse slide aqui eu gostei bastante, tá? Eu quis trazer, quando estava construindo o material, o que não é o PESE, tá? Porque até eu também pesquisando, né, outras fontes e tal, além da prática que a gente já tem, o que o pessoal anda dizendo sobre PESE, e eu vi que tem muita confusão. Tem muito, assim, conceito complicado, tá? Então, o que não é o PESE? O PESE não é o SGSI, tá? 27 mil, SGSI, Sistema de Gestão de Segurança da Informação, o PDCA do SGSI, né? Planeja, desenvolve, age e checa lá. Análise de risco, desenvolve política, audita. O PESE, ele não é o ciclo do PDCI. São coisas diferentes, tá? O PESE, ele não é uma análise de risco.
Ah, mas a gente faz uma análise de risco e aí faz o plano de ação para atender a análise de risco. Ele não é. Tá? A análise de risco é a análise de risco. O SGSI é o ciclo do SGSI. Tá? Então, mas eu tenho análise de risco e faço plano de ação para análise de risco. Isso é meu planejamento estratégico. Ele não é. E ele não é também o plano. Aqui é o complemento, né? Ele não é o plano de ação da análise de risco. Porque eu vi muita gente falando, mas eu fiz uma análise de risco e agora eu tenho um plano de ação com 40 ações ali para mitigar os riscos. Tá? Então, não quer dizer que o PESE é o teu plano de mitigação de riscos. Isso é a análise de risco e o plano da análise de risco. E aí eu coloquei aqui no final, mas até pode ser. Porque eu estou dizendo que não é, mas também não é proibido. Entende? Vamos ver se eu consigo me explicar aqui. O PESE é o planejamento estratégico dos projetos alinhados com o negócio. O PESE é o planejamento estratégico das ações e dos projetos que vão dar suporte ao desenvolvimento do teu negócio. Daí que é tão importante ter o planejamento corporativo. Como é que eu vou fazer o meu planejamento das ações de segurança que vão dar suporte ao negócio, se eu não tenho planejamento corporativo, tá? E essas ações que vão dar suporte ao negócio podem ter uma correlação com o SGSI. Tu pode colocar lá no teu PESE que tu tem que fazer uma análise de risco, mas ele não é o SGSI. Ele é o planejamento estratégico que dá suporte ao negócio. Tu pode colocar lá ações de mitigação de risco, só que tu vai ter que demonstrar o suporte ao negócio, entende? Pode ter uma correlação entre o SGSI, a análise de risco e as ações de mitigação. Mas o PESE tem que ser o planejamento estratégico das ações de segurança que vão dar suporte ao teu negócio. E aí está a diferença fundamental. Mas Paulo, que teoria que tu está fazendo aí? Isso aí está muito teórico. Sim, é fazer o documento, principalmente para quem é auditado. Tu pode fazer uma análise de risco e botar lá no título que aquilo se chama PESE? Pode. Planejamento estratégico? Pode. Mas não é um planejamento estratégico, tá? E aí eu coloquei aqui, então o que é? Se o PESE não é o SGSI, não é análise de risco, não são as ações de mitigação, mas tem uma correlação com isso, o que é o PESE então? Acho que o slide mais resumido, assim, que resume tudo de todo o nosso webinar desse mês, né? O PESE é uma ferramenta para dar suporte ao negócio, que é o plano estratégico organizacional. O PESE é uma ferramenta para que a segurança da informação dê suporte ao negócio. Planejamento estratégico organizacional. Paulo, tá, vamos lá. Tu tá falando aí que é para dar suporte ao negócio, Cara, me dá um exemplo desse negócio. Então vamos lá. Planejamento estratégico organizacional. Abrir 20 lojas em 2025. É isso que eu preciso. Planejamento estratégico organizacional. E abrir 20 lojas em 2025. Expandir para empresa organizacional, tá? Expandir para a região norte. Ter mais vendedores, representantes comerciais. Olha, eu estou falando de negócio, tá? Quer ver um negócio legal do negócio? A empresa pode dizer que o planejamento estratégico dela é ter mais presença digital, tá? Nossa empresa, estou falando de negócio, tá? Nem de segurança da informação, negócio. Planejamento estratégico de negócio, ter uma presença digital. Implementar a transformação digital na empresa. Home office, aumentar o home office, ou daqui a pouco voltar do home office, tá? Implantar um novo ERP, aí já é meio tecnologia, né? Melhoria de processos. Olha quanta coisa, gente! É isso que eu quero trazer aqui. Quanta coisa que eu tenho no planejamento estratégico da empresa, no qual a tecnologia e a segurança da informação precisam dar suporte. E olha como é diferente da análise de risco. Pode ter uma correlação? Sim, mas não é a análise de risco. Para o PESE, eu tenho que saber que a empresa quer
expandir para a região sul, aumentar a quantidade de representantes comerciais, aumentar a presença digital, implementar a transformação digital. Então, você tem que perguntar na sua empresa o que a empresa quer de planejamento estratégico. Tá? Aí você vai ter um PESE e um planejamento de tecnologia, um PDTI, um PDTIC, ou um PESE ou um plano diretor de segurança da informação. Então, negócio. O que a empresa quer? Expandir para a região norte, ter mais representantes comerciais, abrir uma fábrica nova, tá? Aumentar a presença digital. E agora já vou pegar a pergunta do Daniel, né? É, perfeito! Se preparar para a certificação, Daniel ali, né? Se preparar para a certificação da 27001 é um objetivo de negócio, mas maravilhoso. Daniel falou, não é nem de segurança e nem de TI. Tu vê que não é a área de segurança que vai decidir ir para 27.000. Tem que ser a empresa. E vamos falar de impacto, né? Impactar também a empresa toda, ações que vão impactar a empresa toda. Vamos lá, se tu quer mudar o teu procedimento de backup, vai impactar na TI e na segurança da informação. Se tu quer implementar a 27001, quando a gente chega para a preparação da 27001, tem que ser uma decisão de negócio, tá? Perfeita ali a colocação do Daniel. E aí, claro, é uma decisão de negócio que vai impactar muito na segurança da informação. Mas não é uma decisão da área de segurança da informação, é uma decisão de negócio. E aí tem todo um desdobramento, tá? Muito bem colocado ali, obrigado, Daniel. Voltando aos exemplos aqui, né? Expandir para a região norte. Opa, o que a segurança da informação tem que fazer para garantir a segurança se a empresa vai expandir para a região norte, vai abrir uma fábrica nova? Tu vê, os riscos, por que eu falo que não é... Eu vou me estender aqui para variar, né? Por que eu falo que não é análise de risco? Porque os riscos ainda não existem, né? O risco futuro, né? É uma preparação, é um projeto. Aí acho que é uma boa diferença. O PESE é para coisas futuras. Nem estava previsto eu falar isso, né? O plano estratégico de segurança da informação é para coisas futuras. Não caiu da tua análise de risco ainda. Porque a tua análise de risco ainda não aconteceu, então é uma coisa futura, tá? Aumentar a presença digital. A gente vai ter um app, vai fazer atendimento. A empresa quer aumentar o atendimento digital. É uma decisão de negócio. A empresa quer aumentar o atendimento digital. Agora tem a tecnologia ali no meio, né? Mas segurança. Onde que a segurança da informação vai dar suporte e melhorias para o atendimento digital? E aí, para eu ir para frente, virar esse exemplo, né? Produtos novos. A empresa quer lançar um produto novo, tá? Aí eu nem vou falar tanto de fábrica, vai lançar uma bicicleta nova, não sei se vai impactar muito. Mas quem trabalha com serviço, né? Unimedes, vai abrir um hospital, vai começar a fazer telemedicina, né? Cicobi, área financeira, atendimento digital. Então, tem que olhar para o negócio e dizer, opa, que problemas eu vou ter aqui que a segurança da informação precisa auxiliar e eu já tenho que prever isso. Isso sim é o planejamento estratégico de segurança da informação. Tá? Eu só vou passar mais uma vez, que é muito importante, né? Uma ferramenta para dar suporte ao negócio. Talvez faltou escrever aqui, né? Uma ferramenta para que a segurança da informação dê suporte ao negócio. E aí eu preciso do planejamento estratégico organizacional. Vamos para frente. E aí que a gente já sabe o caminho para chegar ao PESE, que ele não é uma análise de risco, ele não é um plano de ação de mitigação de risco, como eu já li na internet, ele não é o SGSI, ele é o apoio para o negócio. Aí a gente vai para a próxima etapa, que é o contexto de projetos. Então aqui a gente vai começar agora sim a desenvolver o plano estratégico de segurança. E aí, pessoal, vamos lá, né? Eu coloquei aqui, contexto de projetos. Aí tem que fazer uma introdução. Vou falar um negócio aqui que vai assustar o pessoal, talvez, né? Pede lá para o chat GPT fazer. Tô brincando, né? Mas pede lá para o chat GPT fazer a introdução. Tem que escrever os objetivos. Objetivo até vai. Mas pede lá. Metodologia, etc, etc. Então,
Tem aquela parte introdutória que é meio encheção de linguiça, né? Pede para o chat GPT, talvez o pessoal não me conhece, vai se assustar aqui do jeito de eu falar, né? Mas pede lá para o chat GPT fazer. Ah, tá, é bonito, tem que ter uma introdução, tem que ter um objetivo, mas eu não tenho que dar muita bola para isso. É parte, digamos assim, eu também sou auditor e professor também, é a parte formal do negócio. Não estou dizendo para fazer um PET desestruturado, né? Ah, e tem que ter uma capa, um índice. Tá, tem que ser bonitinho, né? Então tem que ter introdução, objetivos e tal, beleza. É importante, mas eu não vou dar muita bola para isso. Aqui tem uma seção que eu já coloquei aqui, pode ser interessante. É uma seção que a gente desenvolve, que é chamado estrutura da organização. Então, nessa parte de introdução, se for para eu dar um pouquinho de atenção para alguma coisa, eu não vou dar atenção para introdução, objetivos, metodologia, etc. Chat GPT. Brincando, só que não. Pode ser, pode não ser. É que a gente já tem padrões para isso, né? Aqui já começa a ficar interessante. Estrutura da organização. Essa é uma seção que pode ser interessante. Por quê? Porque eu tenho que dizer o que a minha empresa já tem. Isso é a estrutura da organização ainda no contexto, na parte de contexto, introdução do PESE. Olha, a nossa empresa já tem o firewall tal, a nossa empresa já tem procedimentos, a nossa empresa já tem conscientização. Então, é legal contar ali uma historinha do que a empresa já tem. Se você já tem isso em outro documento, né, em outra estrutura, faz uma citação. Ponto. Não tem que encher linguiça. Vocês sabem que a BNT e a ISO mundial, eles estão indo para documentos pequenos, enxutos. Eu tenho até um cliente aqui, não sei se ele está presente, não vou citar o nome, mas assim, eles estão falando, Paulo, enxuga, enxuga, reduz. É uma página, 2 páginas, né? Então, a tendência da segurança da informação, de tudo, né? Privacidade, tudo. Documentos enxutos. Chega de encheção de linguiça. É só para bonito. Não quer dizer que o relatório de 50 páginas é um relatório maravilhoso. Tem que ter a informação necessária e tem que ser enxuto, e isso também vale para o plano estratégico de segurança, tá? Então, estrutura da organização pode ser interessante porque tem informações importantes para a fase de projetos, que aí sim é a fase importante, tá? Seguindo aqui na estruturação do nosso planejamento estratégico, eu coloquei no meio, teria uma análise. Olha, então, diz que tem que ter uma análise para dizer aí qual que é o teu risco maior. Então, uma análise de risco, uma análise SWOT. Eu, particularmente, não sou o maior fã de análise SWOT. Eu acho que é uma ferramenta mais voltada para a gestão da qualidade, muito usada lá na qualidade, né? Eu gosto de análise de risco, por ser de segurança da informação. Então, até dá para... Sabe o que você pode fazer? Usar a análise de risco que você já tem pronta. Tá? Se tu vai fazer um planejamento estratégico e tu já tem uma base de segurança da informação, tu já deve ter, bem ou mal, alguma análise de risco. Então, não precisa refazer a análise de risco para o PESE, para o planejamento estratégico. Usa a análise de risco que tu já tem pronta. Ou, não, Paulo, quero fazer um negócio rápido ali, usa SWOT, não tem problema. SWOT também é facinho, tá? Eu coloquei um negócio aqui que acontece muito na prática. Na maioria das vezes, a análise que existe no PESE é uma engenharia reversa. O que eu quero dizer com isso? As empresas dizem o que elas querem fazer, tá? É triste, mas é a prática, né? Olha, eu quero fazer o projeto A, B, C, D e E. Beleza. Então agora tu faz uma análise de risco que dê como resultado esses projetos. Entende? A engenharia reversa. Eu quero chegar nesse resultado, então eu faço uma análise de risco que chegue no resultado que eu quero. Tá, vai. Não é de todo mal, por quê? Porque às vezes a gente faz essa análise aqui só para atender a auditoria. Tá? Então tu já sabe não é terrível isso. Tu já sabe os projetos que tu quer fazer. Agora, o que eu não abro mão? Alinhado com o negócio, né? Tu não pode tirar o projeto da tua cabeça sem aquilo que eu falei antes, tá alinhado com o negócio. Então tem que estar alinhado com o negócio. Essa análisezinha de risco aqui, ou tu usa legal uma análise de risco que tu já tem, ou faz uma SWOT, ou essa análisezinha de risco aqui do PESE, não dou tanta bola para ela assim, tá? Ela acaba sendo mais assim para cumprir também
a estrutura do documento, que é importante. Não estou dizendo que não é, eu não quero negligenciar o documento. O documento é importante, tá? Mas o que, que é importante? Chegar aqui, ó, finalmente, os projetos. E isso aqui sim é onde a gente vai aprofundar agora. Tudo que eu falei até agora, tu pode entender como uma introdução, são sessões introdutórias do planejamento estratégico, tá? Introdução, objetivo, metodologia, estrutura da organização um pouquinho melhor, análise de risco. Se tu já tiver uma, usa, se não tiver, deixa quieto. E, finalmente, os projetos. Aqui sim é a parte filé mignon, é a parte importante que demanda tempo, esforço, energia do planejamento estratégico, tá? E os projetos, a primeira pergunta que você vai responder, para quanto tempo, né? Qual é o horizonte do seu planejamento estratégico? Nós, na Tracker, a gente, antigamente, sei lá, falar de 10 anos atrás, fazia planejamento estratégico para 5 anos, que é a teoria clássica. Hoje, a gente tenta fazer o planejamento estratégico para até 3 anos. Tá? Até 3 anos ou planejamento estratégico. Então, como é que vai ser? Os projetos para um ano 1, né, primeiro ano, esses sim, mais sólidos, os projetos para 2 anos, mais ou menos, porque eu não tenho certeza, e os projetos para 3 anos, se muito, se chegar a 3 anos, né? Tem que avaliar aí na sua empresa como é que é o dinamismo, mas é bom ter um horizonte, porque o planejamento estratégico também é isso, é para ter horizonte. Tá? Se eu não faço planejamento estratégico para 3 anos, cara, então eu vou fazer o quê? Só o primeiro ano? É o que eu já ia fazer mesmo. Então, também um objetivo do planejamento estratégico é ter um certo horizonte, tá? 1 ano, 2 anos e 3 anos, mas eu sei que 1 ano é o que vai ser executado, 2 anos vai ser revisado, 3 anos é só uma vaga ideia do que a gente pretende fazer, tá? Então, embora que 3 anos também passe bem rapidinho. Isso aqui é a estrutura do planejamento estratégico, onde o mais importante é a definição dos projetos, tá? Deixa eu ver aqui mais. Ah, os tipos de projetos. Vou passar rápido aqui, que isso aqui é importante, né? Projetos, segurança da informação é tecnologia. Vocês já sabem bem isso, né? Segurança da informação não é tecnologia, segurança da informação é gestão. E aí eu tenho as 3 áreas da gestão: pessoas, cultura, capacitação e conscientização, processos, a parte burocrática documental, metodologias, normas e procedimentos de segurança da informação, privacidade e proteção de dados, beleza, também entra, né? E aqui na base da pirâmide, tecnologias, ferramentas físicas e lógicas, inclusive segurança da informação das questões físicas, controle de pessoas, entrada e saída, controle de equipamentos e controle de documentos físicos. Quando eu falo em segurança da informação física, eu sempre penso em 3 coisas, né? Pessoas, equipamentos e documentos físicos. Quer estruturar aí a segurança física da tua empresa, segurança física de pessoas, de equipamentos, hardware e de documentos físicos, tá? Então, segurança da informação é gestão. O teu planejamento estratégico de segurança da informação deve conter de modo equilibrado, a gente sempre tenta equilibrar pessoas, processos e tecnologias. Então, não é assim como a gente vê em algumas empresas, fazer um monte de projetos de tecnologia e nada para pessoas, né? Ou escrever um monte de documentação e nada de tecnologia e nada de pessoas. A dificuldade, o desafio é fazer um planejamento estratégico equilibrado entre pessoas, processos e tecnologias, tá? Aí eu queria trazer um pouquinho aqui da metodologia da Tracker. Nós organizamos os nossos projetos. Aqui é puramente metodologia Tracker, só para trazer de exemplo, tá? Nós organizamos os nossos projetos em famílias. Então a gente tem e o PDCA aqui, né? Plan, Do, Check e Act, né? O P, o D, o C e o A. A gente também tenta organizar tudo no SGSI, no PDCA. Por isso que eu falo que o PESI pode ter uma correlação
com esse GSI, né? Então, eu tenho aqui o Plan, o Do, o Check e o Act, e eu tenho aqui as famílias. A família das análises, dos gaps, que seriam os assessments, né? O pessoal fala muito hoje, já é o padrão assessment, talvez eu tenha até que mudar isso já. A gente chama muito de gap, análise, os gaps. Então, eu tenho a família das análises, a família dos gaps, das políticas, da continuidade de negócio, procedimentos, educação corporativa. No cheque, a gente tem o cibersegurança e as auditorias, que são mais ou menos parecidas. E aqui no ACT, a gente tem o que a gente chama de GSI, que é a parte contínua. Né? Muita gente está presente aqui, são nossos clientes de outsourcing de segurança, de GSI, né? Em que a gente é parte da estrutura da área de segurança da empresa. A gente é um outsourcing de segurança da empresa, e aí a gente atua no ACT aqui, que é a parte de GSI. Então, dentro do planejamento estratégico, eu posso pensar esses projetos, né? Ah, para estar alinhado com o negócio, eu vou puxar alguns procedimentos. Eu vou atuar na educação corporativa. Ah, eu vou fazer alguma coisa na área de continuidade. Eu vou fazer um assessment. Vou fazer alguma coisa de pentest, de cibersegurança, de vulnerabilidade e assim por diante. Então, dentro do PESE, do planejamento estratégico, eu tenho sim os projetos tradicionais de segurança, só que eu tenho que fazer uma correlação com o negócio. Tá? Podem ser os mesmos projetos tradicionais de segurança, de risco, de política, de conscientização e tal, mas linkado sempre com o negócio. Tá? Vai puxar os projetos. Aqui é um exemplo de uma coleta de dados para um planejamento estratégico, né? Que é um PET, é um plano estratégico de tecnologia. E aí a gente começa a fazer coleta de dados, entrevistando as áreas, sempre conversando com as áreas, com a diretoria, com o comitê de segurança e assim por diante, tá? A gente começa a fazer uma coleta de dados, tá? Então, vê que a gente não começa redigindo o documento, eu começo coletando dados. Então, nome dos projetos, vai ter uma análise de risco, vai ter um teste de engenharia social, vai ter aqui melhoria para o cumprimento de auditorias, revisão das normas de privacidade, e eu começo a jogar as estimativas de prazo. O que vai ser para 2025, para 2026, e aqui embaixo vai indo para 2027 e assim por diante. Qual é a área responsável? É claro que a segurança da informação vai estar à frente, mas ela pode ter outras áreas envolvidas, tá? Que aqui são as áreas impactadas. Cortou aqui o slide, né? Mas seriam as áreas impactadas. Eu tenho projetos de segurança que vão impactar em todas as áreas da empresa, por exemplo. Tá? Aqui eu fiz o levantamento dos projetos. E agora vem o slide mais importante, né? Antes de ir para o detalhamento, as áreas, o comitê ou a segurança mesmo falou: esses aqui são os projetos que eu quero. Beleza. Agora eu vou para o detalhamento desses projetos no plano estratégico e eu preciso dizer isso aqui. Onde está exatamente o alinhamento com o negócio. Tá? Então, matematicamente, por A mais B, eu tenho que colocar uma coluninha na minha planilha e dizer: esse projeto está alinhado com o tal plano estratégico corporativo. Tá? Essa ação ou esse projeto está alinhado com o plano corporativo número 2, o plano estratégico item 5. Tá? Então, eu tenho que pontuar onde exatamente está o alinhamento com o negócio. Tá? A gente vai fazer uma análise de risco para aumento. Às vezes, eu vou ter que dizer isso, tá? Às vezes tem que dar uma forçadinha na barra? Tem. Não vai ser tudo lindo, maravilhoso, direto, né? Mas às vezes tu tem que dar uma forçadinha na barra, não tem problema, tá? Que é o quê? A gente vai fazer um pen test, um exemplo tradicional. A gente quer fazer um pen test porque a empresa quer aumentar a presença digital. Se eu quero aumentar a presença digital, vamos fazer um pen test. Tá? A gente vai fazer uma revisão de políticas porque a empresa quer expandir para o norte. Aí tu dá uma justificativa lá
por que a revisão de políticas contribui para a expansão para o norte, tá? Então, não vai ser tudo tão pontualmente maravilhoso que vai se encaixar. Tu tem que dar aquela forçadinha de barra, mas tu consegue dizer que aquela ação vai dar suporte para o negócio. Maurício está aí presente. Estamos aqui aproveitando para felicitar. Não faça isso, Maurício. Dia 23 de abril. Olha meus dados pessoais aí, ó. Olha a LGPD, né? Obrigado, Maurício. Agora eu vou ter uma enxurrada de parabéns, né? Deve ter sido a Juliana que falou. 23 de abril, hoje é meu aniversário. E ainda o pessoal estava reclamando que eu marquei o webinar para o dia do meu aniversário, né? Agora eu posso estar suscetível a phishing, né? Posso estar suscetível a phishing porque o pessoal já sabe meu aniversário, pode mandar golpes e fraudes para mim. Não, brincadeira. Valeu, pessoal, obrigado. Tem vários amigos aí, né? O Sidney está aí, a Andressa também. Obrigado, pessoal. Maurício tumultuando, brincadeirinha. Tumultuando o webinar. Fechou, vamos lá. Detalhamento dos projetos, tá? Então, depois eu vou agradecer todo mundo no final, tá? Agora vai ter bastante parabéns aí. Obrigado a todos. Então, eu tenho que pontuar aonde exatamente está o alinhamento com o negócio. E eu tenho também agora que entrar na próxima etapa, temos 15 minutos ainda, detalhamento dos projetos, tá? Então, deixa eu voltar aqui que é importante. No contexto, eu vou estruturar o meu documento e definir os projetos que serão realizados para 1 ano, 2 anos e 3 anos. Agora, eu vou entrar no detalhamento dos projetos. Então, vamos lá. O que é o detalhamento dos projetos? Essa parte de começar a detalhar os projetos, ela é quase mais gestão de projetos, tá? PMBOK, Scrum, toda essa parte aí de gestão de projetos, tá? Então, agora é realmente gestão de projetos. Eu tenho que detalhar. Não basta citar os projetos. Se eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho que começar a detalhar os projetos, tá? Cronogramas detalhados para cada projeto que eu citei no meu planejamento estratégico. Eu tenho que, no detalhamento, abrir cronogramas detalhados de execução até o nível de atividades. Eu tenho que detalhar, isso aqui é muito project, né? MS Project, quem trabalha aí com gestão de projetos, né? Equipe interna, eu tenho que detalhar o esforço em horas da equipe. Para minha equipe interna, eu preciso dizer quantos analistas eu preciso, quantas horas de cada analista eu vou precisar para saber se esse projeto é viável, quantas pessoas, quantos analistas, quantas horas, quando que cada um está aqui, ó, tudo isso alocado ao longo do tempo. Então, claro, os cronogramas são ao longo do tempo, a equipe interna, como é que ela vai estar alocada ao longo do tempo? Eu vou precisar de 3 analistas de segurança e eles vão ser alocados nos meses tais, nos anos tais, nas etapas tais de projeto. Eu preciso também começar a detalhar a equipe externa, quais são os fornecedores que eu vou ter que contratar, porque isso vai impactar lá no financeiro, né? Quais são os fornecedores que eu vou precisar alocar, por quanto tempo, ou até softwares, hardwares que eu vou precisar contratar, por quanto tempo e as qualificações específicas. Eu vou precisar de especialistas em firewall, especialistas em pentest, especialistas em, sei lá, qualquer coisa aí da área, em conscientização, qualquer coisa da área de segurança, tá? Então, eu vou fazer os cronogramas, a equipe interna, a equipe externa. E aí, finalmente, eu vou fazer a previsão financeira. Aí eu vou fazer uma ressalva, né? Paulo, precisa chegar a fazer isso tudo? Não. Vamos dizer ali que aí o cronograma, eu chegaria assim, ó, o que seria o mínimo necessário? Até o cronograma detalhado. Tá? Ó, tu vai fazer o contexto aqui, né? Voltando um pouquinho. Introdução, objetivo, metodologia, papapá, uma análisezinha. Os projetos é o mais importante. O alinhamento com o negócio é o mais importante. E depois, aqui no detalhamento, o que é o mínimo? Cronograma detalhado. Isso é importante, para ter um mínimo de horizonte. Aí, vamos entrar no desejável.
equipe interna, equipe externa, e mais desejável ainda, que a gente vê que é o que menos o pessoal faz, é o planejamento financeiro, tá? Que já é tu ter o detalhamento dos recursos necessários financeiros ao longo do tempo. Então, projeto a projeto, mês a mês, ou semestre, ou trimestre, se não quiser fazer por mês, né? Mês é demais, faz o semestre ou trimestre e faz ali o desembolso financeiro das previsões por projeto do teu planejamento estratégico de segurança, 1 ano, 2 anos e 3 anos, tá? Vou dizer para vocês, até a gente mesmo assim, faz geralmente planejamento estratégico? É difícil, se faz, faz muito por cima, tá? O que a gente mais faz é, aí sim, cronograma detalhado, equipe interna, equipe externa e aí previsão financeira nem tanto, tá? Mas se tu quiser ter um planejamento estratégico mais completo, chega aí até o final da previsão financeira, beleza? Aqui, exemplo de detalhamento de cronograma, tá? Mas isso aqui vocês já conhecem, as etapas. Isso aqui é um teste de engenharia personalizado, é um cronograma que a gente faz. Isso aqui é cronograma, né? Estruturação dos projetos, a gente agrupa por tópicos, tá? Então, quando a gente começa a estruturar um projeto de segurança ou até um planejamento estratégico, quais são os projetos de adequação de infraestrutura, ou de socialização, que é a parte humana, ou de conformidade, ou de, o que mais tem aqui? A parte de LGPD, legítimo interesse. Então, a gente vai agrupando. E aqui eu queria trazer para concluir também, tem 10 minutos, alguns exemplos já de saídas, né, de gráficos. Então, eu tenho detalhamento dos projetos. Aqui a gente olha, pô, 243 não é por projeto, a gente já está olhando por atividade, tá? Por ação, item de ação dentro do projeto, tá? E a gente segmenta por administrativo, físico, humano e tecnológico. Então, quais ações são administrativas, físicas, humanas e tecnológicas? Se você olhar aqui no gráfico, vai ver que eu tenho bem mais questão administrativa, que é a parte burocrática. Depois eu tenho um pouquinho de questão física, mais ou menos humana também, e bastante tecnológica, claro, que é tecnologia e segurança, né? Assim está distribuído. A gente também, quando vai estruturar o nosso plano de ação ou as atividades do nosso projeto dentro do PESE, divide em curto, médio e longo prazo. Então, eu tenho bem mais ações de curto prazo, que é aquela história de que o primeiro ano, curto prazo acaba sendo aí o primeiro semestre, o primeiro ano, né? É o que a gente mais vai fazer. Depois, médio prazo, mais ou menos, longo prazo, um pouco menos. Tá? E outra coisa que a gente detalha, as áreas correlacionadas ou áreas responsáveis. É claro que a segurança da informação está muito envolvida, está à frente de tudo. Mas eu tenho as áreas correlatas responsáveis aqui, tá? Tecnologia, recursos humanos, uma parte mais de conscientização, campanhas e tal, de conscientização, pode estar lá com o RH, né? Administrativo, uma parte que é mais de burocracia, pode estar lá com o administrativo, tá? Aqui ficou algumas repetidas, gestão de pessoas e tal. Vamos para a reta final. Plano de ação do PESE. Então, agora eu já desenvolvi o meu PESE. Meu PESE acabou aqui, tá? Eu detalhei os projetos. Eu fiz aquela parte introdutória, uma análise intermediária e dediquei muito mais tempo aos projetos que vão ser executados 1 ano, 2 anos e 3 anos, relacionados com o negócio. Terminei o meu PESE, tá bonitinho, um PDF bonito lá de 40 páginas e pronto, né? Agora eu vou para o plano de ação de executar o planejamento estratégico. E a primeira coisa é a aprovação em alçada adequada. Eu preciso formalmente aprovar o meu plano estratégico. Ele está desenvolvido e agora eu preciso aprovar. Então, eu vou aprovar isso em conselho, ou em diretoria, ou em comitê, depende da sua empresa. Sempre é importante ter uma ata, algum documento, alguma ata, geralmente ata de diretoria, né? Ou ata de comitê. Não vou mandar isso para a diretoria, então comitê de segurança. Sempre é importante ter uma ata formalizando a aprovação do planejamento estratégico, tá?
é importante também para fins de conformidade, para fins de auditoria, alinhamento com a alta, quem é que nunca ouviu isso, né? Alinhamento com a alta administração. Então, se tu tem uma ata de reunião aprovando o teu planejamento estratégico, fechou, tu tem lá a aprovação da alta administração. Então, a aprovação e a alçada adequada e acompanhamento das ações. Execução do PESE nada mais é do que o acompanhamento das ações, tá? E aqui eu tenho os indicadores de acompanhamento. Indicador por tipo de ação média de progresso. Administrativa, física, humana e tecnológica. Quanto percentual que está andando de cada ação. Aqui eu tenho os percentuais de progresso por prazo, tá? 11% do curto prazo, aqui até ficou engraçado, né? 5% do longo prazo e 0% do médio prazo. Parece que nesse aqui colocaram o longo prazo na frente do médio, mas acontece na prática, tá? E acompanhamento de média de progresso por área responsável. Então, aqui, parte de RH, 30%, gestão de pessoas, 25%, parte de segurança da informação, 13%, e assim por diante, vai acompanhando, conforme os prazos, as médias de progresso. Tá? Daniel, de novo, obrigado pela participação. Creio que o maior desafio é rodar o que foi aprovado, né? É isso, virar o dia a dia, exatamente, né? A gente sabe que o projeto tem seus desafios de desenvolvimento, mas o problema mesmo é a execução, né? O desafio de colocar isso para rodar. Por isso, até, Daniel, que eu falo assim, ó, quanto mais. Eu falo isso não para o PESE, para tudo quanto é projeto, né? Quanto mais cuidado você tiver no desenvolvimento, mais tranquila será a execução. Olha só, quanto mais cuidado, mais atenção você tiver no desenvolvimento, mais tranquila vai ser a execução. E o que eu quero dizer com cuidado e atenção no desenvolvimento? Realmente envolver pessoas, realmente no desenvolvimento, aquilo que eu apresentei lá no começo, né? Realmente fazer um comitê de segurança, realmente ter um grupo de trabalho, realmente ter um planejamento estratégico organizacional. Então, quanto mais real for o teu desenvolvimento, depois isso vai facilitar a execução. Agora, imagina um desenvolvimento em que não tem pessoas, o cara faz sozinho, não tem planejamento organizacional, o cara faz da cabeça dele os projetos, não tem comitê de segurança, não tem grupo de trabalho. Se tu não tem toda essa estrutura no desenvolvimento, quando chegar na execução, que tu vai precisar das pessoas, tu vai precisar botar em prática, ninguém vai participar contigo, porque eles nunca ouviram falar desse negócio, tá? Então, foi legal ali a participação do Daniel para eu pontuar isso. Quanto mais zelo for possível no desenvolvimento, mais tranquila vai ser depois botar em prática a execução, que é difícil mesmo, tá? Aqui, plano de ação. Para fechar, então, tenho 3 minutinhos e eu cumpro o horário. Depois aqui que eu estou com o plano de ação andando, já começa a manutenção e revisão contínua, que também é o que o Daniel falou ali, né? Ó, revisões anuais. Então, uma vez por ano, você vai retificar esse planejamento estratégico, né? Até ver se o do primeiro ano foi executado, atrasou, isso e aquilo. Aí você vai revisar o que era do segundo ano, que vai passar a ser o do primeiro próximo ano, né? Se aqueles planos que estavam previstos realmente vão ser executados. Então, revisões anuais. E você pode ter a inclusão de novos projetos e até mesmo o cancelamento de projetos antigos. Olha, a gente tinha a ideia de fazer tal coisa em 2026, 2027. Ah, mas a gente não vai mais fazer. Beleza. Então, inclui projetos novos, cancela os antigos e assim você vai com revisões anuais. É muito importante, claro, essa revisão anual, ela também vai se tornar o novo planejamento estratégico. Então, tu pegou o de 2024, 2025, quando lá no começo de 26 tu vai fazer a revisão anual, isso vai passar a ser o planejamento estratégico de 26.
também deve aprovar em alçada adequada e fazer acompanhamento de planos de ação e assim por diante. Então veja que o planejamento estratégico, acho que até para fechar aqui a minha fala, ele é uma decisão da empresa de ter essa ferramenta de gestão, tá? Não é algo que você faz sozinho. Então, a empresa que tem um planejamento estratégico organizacional, se ela tem a ferramenta de planejamento estratégico a nível da organização, ela pode ter o planejamento estratégico de TI e pode ter o planejamento estratégico de segurança da informação. Então, são ferramentas de gestão que a empresa opta por utilizar ou não, né? Valeu, Maurício. Até a próxima aí. Compromisso no almoço. Obrigado, Maurício. Tamo junto. Fechou, pessoal? Então, isso é o que a gente tinha para falar. Um minutinho aí, né? O caminho para o PESE, contexto e projetos, detalhamento, que o mais importante são os projetos, né? Acompanhamento dos planos de ação, revisão e manutenção contínuas. Beleza? Já vou ler a pergunta ali do Pablo. Quem tiver mais pergunta, por favor, coloque no chat. Quem precisar sair agora, que já é meio-dia, obrigado pela atenção. Depois eu mando o link do YouTube para vocês. Vai estar gravadinho lá, tá? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Vamos à pergunta do Pablo. E quem tiver mais perguntas, pode colocar ali no chat. Imagino que essa questão já tenha sido levantada. Gostaria de saber qual é o procedimento para solicitar o certificado para participação que seja garantido em conformidade com as exigências da faculdade. Tranquilo, Pablo, se na tua inscrição, lá no formulário de inscrição, tu colocou sim para o certificado, a gente já vai te mandar o certificado, tá? Tem que ter o CNPJ, tem que ter a carga horária, a gente coloca ali as questões para certificado para a universidade, para aquela parte de horas extracurriculares, pessoal de pós-graduação também precisa. O pessoal que passa por auditoria também precisa de certificado de horas de treinamento, tá? Então, o certificado é para isso, é para comprovação de horas de treinamento, tá? Se, Pablo, tu não colocou sim, se tu tiver alguma dúvida, só manda um e-mail para mim depois, tá? Não tem problema. Obrigado, Fábio. Fábio da pós-graduação aí também, de projetos em conjunto, que a gente já desenvolveu. Também deu os parabéns ali pelo webinar. Obrigado pelo aniversário. Obrigado a todos aí que me deram os parabéns. Pessoal, nosso webinar é mensal, né? Então, logo, logo eu vou estar definindo o tema e mandando para vocês também aí a divulgação do webinar de abril, maio. Webinar de maio. Valeu, obrigado pela participação de todos e até a próxima.